Eu sou a Celeste e você está ouvindo o audiobook Frankenstein, de Mary Shelley. A segunda carta. A Senhora Saville, Inglaterra. Archangel, 28 de março de 17. Como o tempo passa lentamente aqui, cercado que estou pelo gelo e pela neve. No entanto, já dei mais um passo no que se refere à realização de minha empreitada. Aluguei um navio e estou selecionando os marinheiros. Aqueles que já contratei parecem ser homens nos quais posso confiar. São corajosos e destemidos. Tenho, porém, um desejo que nunca pude satisfazer. É uma ausência que agora sinto de forma mais intensa. Não tenho amigos, Margaret. Quando estou entusiasmado com o sucesso, não tenho com quem dividir a alegria. E se estou tomado pela decepção, ninguém procura me dar apoio. Pretendo colocar meus pensamentos no papel, é verdade. Mas esse é um recurso muito pobre para alguém manifestar seus sentimentos. Desejo a companhia de uma pessoa que tenha afinidades comigo, que pense como eu. Você pode me considerar um sonhador, minha querida irmã. Mas eu realmente sinto necessidade de um amigo. Não tenho ninguém próximo a mim, sereno e corajoso, que tenha uma mentalidade elevada e aberta, cujas aptidões sejam iguais às minhas, para aprovar ou corrigir meus planos. Como tal amigo iria suprir as falhas de seu pobre irmão? Sou muito impulsivo na execução e impaciente demais diante das dificuldades. Mas também é terrível para mim o fato de ser um autodidata. Até os 14 anos vivi sem preocupações e a única coisa que li foram os livros de viagens na biblioteca de nosso tio Thomas. Naquela idade, conheci os poetas consagrados de nosso país. Mas foi só quando eles perderam o poder de me inspirar que percebi a necessidade de conhecer outras línguas além da minha. Agora, aos 28 anos, tenho menos leituras que muitos estudantes de 15. É verdade que tenho pensado mais e meus sonhos são mais amplos e magníficos, mas eles precisam de, como dizem os pintores, harmonia. E eu realmente anseio por um amigo que tenha discernimento suficiente para não ver como um sonhador e paciência para me ajudar a organizar minhas ideias. Bem, esses são lamentos inúteis. Eu certamente não encontrarei nenhum amigo neste amplo oceano, nem mesmo aqui em Archangel, entre comerciantes e marinheiros. Contudo, até os homens mais rudes têm sentimentos dignos. Meu imediato, por exemplo, é um homem corajoso e empreendedor. Deseja ardentemente a glória ou, em outras palavras, aspira o sucesso em sua profissão. É um inglês e, apesar de viver em meio ao preconceito nacional e profissional e de não ter nenhuma cultura refinada, conserva certa nobreza. Conheci-o a bordo de um navio baleeiro. Sabendo que estava na cidade e desempregado, imediatamente convidei-o a participar de minha aventura. O mestre é uma pessoa de excelente disposição e destaca-se no navio por sua gentileza e pela brandura de sua disciplina. Essas características, acrescidas de uma conhecida integridade e coragem a toda prova, fizeram que eu desejasse tê-lo a bordo. Passei a juventude em solidão. Vivi meus melhores anos em sua suave e feminina companhia, e isso moldou meu caráter de tal forma que sou incapaz de superar o desgosto intenso que me causa a brutalidade tão comum nos navios. Ouvi falar dele pela primeira vez de uma maneira romântica, por uma mulher que lhe deve a felicidade. Em resumo, essa é a história. Há alguns anos ele amou uma jovem senhora russa de pequena fortuna. E, como ele havia ganho uma considerável quantia em dinheiro, o pai da moça consentiu no casamento. Antes da cerimônia, ele encontrou sua amada, que se desfez em lágrimas. Atirando-se aos seus pés, ela lhe rogou que lhe a deixasse, confessando que amava outro. Como, porém, esse outro fosse pobre, seu pai nunca permitiria a união. Meu generoso amigo tranquilizou-a e, depois de lhe perguntar quem era o seu amado,
desistiu no mesmo instante. Ele já havia comprado uma fazenda com seu dinheiro, onde estava resolvido a passar o resto de sua vida, mas deu-a para o rival, assim como o dinheiro que lhe restara. Então, ele próprio pediu ao pai da jovem que consentisse no casamento da moça com o outro, mas o velho recusou decididamente, considerando-se preso a meu amigo pela palavra empenhada. Como o velho se mostrava inflexível, ele deixou o país e só voltou quando soube que sua ex-amada havia se casado conforme seus desejos. Que ser nobre, você irá dizer. E realmente ele é. E, no entanto, totalmente iletrado. É tão quieto quanto um turco e tem um comportamento um tanto rude, o que torna sua conduta ainda mais surpreendente e, ao mesmo tempo, diminui a simpatia que ele de outro modo poderia inspirar. Não pense, com base em minhas pequenas queixas, ou porque eu procure para minha fadiga um consolo, que jamais encontrarei que eu tenha enfraquecido em meus propósitos. Eles são tão firmes como o destino, e minha viagem só foi prorrogada até que as condições do tempo permitam um embarque. O inverno tem sido terrivelmente severo, mas a primavera é promissora, e acredita-se que virá logo. Assim, talvez eu embarque antes do que imaginava. Não farei nada afoitamente. Você me conhece o suficiente para confiar em minha prudência e cuidado, principalmente quando a segurança dos outros está sob minha responsabilidade. Não posso descrever a você minhas sensações com a perspectiva da partida. É impossível transmitir essa sensação vibrante, em parte por prazer e em parte por medo, que tem cercado os preparativos da viagem. Estou indo para regiões não exploradas, para a terra do nevoeiro e da neve. Mas não pretendo matar albatrozes, e por isso não se preocupe com minha segurança, ou eu voltarei para você tão alquebrado e infeliz como o velho marinheiro. Você deve estar rindo da minha ilusão, mas vou revelar-lhe um segredo. Muitas vezes tenho atribuído minha ligação e meu entusiasmo apaixonado pelos perigosos mistérios do oceano àquela criação dos poetas modernos mais imaginativos. Está em ebulição em minha alma algo que não consigo entender. Na prática, sou muito ativo, trabalhador, um operário pronto a executar tudo com perseverança. Mas, ao lado disso, há um amor, uma crença no assombroso inserida em todos os meus projetos, que me coloca distante dos caminhos normais dos homens, impelindo-me para o Mar Bravo. Porém, voltemos a assuntos mais queridos. Continue a escrever-me sempre que puder. Receberei suas cartas nos momentos em que mais precisarei delas para elevar meu ânimo. Eu a amo com carinho. Lembre-se de mim com ternura se não tiver mais notícias minhas. Seu afetuoso irmão, Robert Walton. A terceira carta. A senhora Saville, Inglaterra, 17 de julho de 17. Minha querida irmã, escrevo-lhe umas poucas linhas às pressas para dizer que estou em segurança e a viagem está adiantada. Esta carta chegará à Inglaterra por meio de um comerciante, em sua viagem de volta a Archangel, mais feliz que eu, que talvez não possa ver minha terra natal por muitos anos. Estou, contudo, muito disposto. Meus homens são corajosos e determinados. Nem as placas de gelo que flutuam passando sem cessar por nós, indicando o perigo da região para a qual avançamos, parecem afetá-los. Já atingimos uma latitude muito alta, mas estamos em pleno verão e, apesar de não estar tão quente quanto na Inglaterra, os ventos do sul, que nos conduzem para aquelas regiões que eu desejo tão ardentemente alcançar, trazem um sopro de calor renovado que eu já não esperava encontrar. Nenhum acidente digno de nota ocorreu até agora. Uma ou duas tormentas e o surgimento de uma fenda no casco são acidentes que navegadores experientes mal se lembrariam de registrar. Ficarei muito contente se nada pior nos acontecer durante nossa viagem. Adieu, minha querida Margaret. Esteja certa de que, para o meu próprio bem, e também para o seu, não me exporei a nenhum perigo.
Serei calmo, perseverante e prudente. O sucesso, porém, deverá coroar meus esforços. Por que não? Desde que parti, tracei uma rota segura sobre os caminhos do mar e as próprias estrelas serão testemunhas do meu triunfo. Por que não hei de vencer as forças selvagens e, contudo, submissas? O que poderá deter a firme determinação de um homem? É o que diz meu coração. Mas tenho que terminar. Que os céus a abençoem, minha amada irmã. R. W. Você está no escritório da Celeste. Se inscreva, compartilhe e deixe seu like caso tenha gostado. E feche a porta ao sair. Muito obrigado. Até a próxima.